Antes que houvesse tempo. Antes que o mundo tivesse forma. Antes que o homem respirasse pela primeira vez. O céu já estava vivo. E entender que eles ainda se movem, mesmo agora, enquanto você assiste a este vídeo. Vamos começar com o mais conhecido guerreiro celestial, Miguel, o arcanjo da guerra. A Bíblia menciona Miguel em momentos cruciais de conflito espiritual. Mas é no livro do Apocalipse capítulo 12 que seu papel fica totalmente claro. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. A Bíblia o chama de arcanjo, o príncipe dos exércitos do Senhor. O que significa que ele lidera as hostes celestiais em combate. Foi Miguel quem enfrentou Satanás e seus anjos e venceu. A sua presença é um lembrete poderoso de que a guerra espiritual é real, mas a vitória já foi declarada. Quando o povo de Deus é ameaçado, quando a batalha se intensifica, a Bíblia diz que Miguel se levanta. Ele nos lembra que a guerra não é nossa, é do Senhor. E no exército de Deus não há espaço para a derrota. Agora, se Miguel é o guerreiro, Gabriel é o diplomata celestial. Ele é o mensageiro da esperança. Gabriel não vem com uma espada na mão. Ele vem com palavras que mudam destinos, que anunciam novos tempos e que revelam o coração de Deus. No livro de Daniel, no capítulo 8, ele aparece para explicar visões complexas sobre o futuro. Séculos depois, no Novo Testamento, ele protagoniza alguns dos momentos mais importantes da história da salvação. No Evangelho de Lucas, foi Gabriel quem apareceu ao sacerdote Zacarias para anunciar o nascimento milagroso de João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Messias. E claro, foi ele quem teve a missão mais sublime de todas: aparecer a uma jovem virgem em Nazaré, chamada Maria, e declarar: "Alegra-te, agraciada. O Senhor é contigo." Quando Deus quer falar com clareza, quando uma mensagem precisa ser entregue sem margem para dúvidas, Gabriel é enviado. Ele nos mostra que Deus não está distante, mas se comunica diretamente com a humanidade, tecendo sua vontade na história. Mas infelizmente, a história dos anjos também tem um capítulo de tragédia. Nem todos permaneceram fiéis. Antes de se tornar o adversário, ele era Lúcifer, o portador da luz. Os textos de Isaías 14 e Ezequiel 28, embora se refiram a reis terrenos, são amplamente interpretados como uma descrição da queda desse anjo poderoso. A Bíblia o descreve como um querubim protetor, perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, cheio de beleza, sabedoria e adornado com pedras preciosas. Ele andava no brilho do Éden, no Monte Santo de Deus. Mas o orgulho, a raiz de todo pecado, encheu seu coração. Ele olhou para sua própria beleza e sabedoria e desejou ser como seu Criador. Ele disse em seu coração: "Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus." E por causa dessa rebelião, ele foi lançado por terra. Sua queda é um alerta eterno. Não importa quão alto alguém esteja, não importa quão talentoso ou abençoado seja, menos sem humildade, tudo se perde. Hoje, ao contrário do que a cultura popular ensina, ele não reina no inferno. Ele anda pela terra, buscando a quem possa tragar, lutando contra Deus e seus filhos. Mas ele já está derrotado pela cruz de Cristo. Além desses anjos com nomes próprios, a Bíblia fala sobre classes e tipos específicos de seres celestiais. Um dos mais impressionantes são os querubins,
os guardiões da santidade. A primeira vez que eles aparecem é logo após a queda do homem, em Gênesis capítulo 3. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden, Deus colocou querubins e uma espada flamejante a leste do jardim, para guardar o caminho da árvore da vida. Eles não são os anjinhos fofos que vemos em pinturas renascentistas. São criaturas poderosas, cuja função é proteger a santidade e a presença de Deus. Em Êxodo 25, Deus ordena que imagens de 2 querubins de ouro fossem esculpidas sobre a tampa da Arca da Aliança, o lugar onde a glória de Deus habitava no meio de Israel. O profeta Ezequiel teve uma visão complexa deles, descrevendo-os com 4 faces e 4 asas, cheios de olhos, movendo-se como relâmpagos. Onde a glória do Senhor repousa, os querubins estão próximos, guardando o espaço sagrado. Outra classe de anjos que vive na presença imediata de Deus são os serafins, os anjos do fogo. Só encontramos uma descrição deles na Bíblia, mas é uma das cenas mais impressionantes de todas as Escrituras. No capítulo 6 do livro de Isaías, o profeta tem uma visão do Senhor sentado em um alto e sublime trono, e ao redor do trono estavam os serafins. Isaías os descreve de uma forma única. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, em sinal de reverência diante da santidade de Deus. Com 2 cobriam os pés, em sinal de humildade, e com 2 voavam prontos para servir. E eles não se calavam, clamavam sem cessar um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O som de suas vozes fazia tremer os fundamentos do templo. Eles representam a adoração pura e incessante que acontece no céu. Naquela visão, um serafim voou até Isaías, pegou uma brasa viva do altar com uma tenaz e tocou os lábios do profeta, purificando-o de seu pecado. Os serafins nos ensinam sobre a pureza de Deus e sobre o poder purificador da adoração verdadeira. Há também uma figura misteriosa que aparece diversas vezes no Antigo Testamento: o anjo do Senhor. Ele não é apenas um anjo, mas o anjo do Senhor. Sua identidade é um tema de profundo debate teológico. Ele apareceu a Agar, no deserto, a Abraão, antes da destruição de Sodoma, e a Moisés na sarça ardente que não se consumia. Em Êxodo capítulo 3, ele falou com Gideão debaixo de um carvalho e o chamou para libertar Israel. O interessante é que, em muitas dessas passagens, o anjo do Senhor fala e age como se fosse o próprio Deus. Ele diz: eu, e recebe adoração. Algo que anjos comuns sempre recusam. Era o próprio Deus, Filho, a segunda pessoa da Trindade, aparecendo de forma temporária na história humana. Quando ele aparece, o medo toma conta dos que o veem, porque percebem que Deus está perto, de uma forma palpável e poderosa. Finalmente chegamos à categoria de anjos que talvez seja a mais próxima de nós no dia a dia. Os anjos ministradores. O livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, faz uma pergunta retórica que é uma afirmação poderosa. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Isso muda tudo. Significa que os anjos têm uma missão específica em relação a nós, os filhos de Deus. O Salmo 91, um dos textos mais amados da Bíblia, declara: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pense nisso por um momento. Há seres celestiais, poderosos e invisíveis, com a tarefa de nos proteger. Eles
nos guardam, nos livram do perigo. Acampam ao nosso redor. Talvez você nunca tenha visto um anjo com seus olhos físicos. Mas se você é um filho de Deus, pode ter certeza de que eles já te livraram de acidentes, de perigos ocultos e de ataques espirituais que você nem imagina. Eles são os servos de Deus a nosso serviço. Enquanto você escuta esta história, enquanto reflete sobre esses seres magníficos, entenda uma verdade fundamental. O céu não está parado. Agora mesmo, há anjos em movimento. Há batalhas invisíveis sendo travadas nas regiões celestiais. Há mensagens sendo entregues. Há proteção sendo liberada sobre a sua vida e a sua família. Mas acima de todos eles, acima de Miguel, de Gabriel, dos querubins e serafins, está Jesus Cristo. Ele não é um anjo. Ele é o Senhor dos anjos, o Rei da Glória, o Deus a quem eles adoram e obedecem. Os anjos são servos poderosos, mas Jesus é o Filho soberano. Portanto, não tema. Você não está sozinho nesta jornada. O céu inteiro, comandado por seu Rei, luta por você. Amém. Obrigado por assistir. Se esta mensagem te abençoou, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Que a paz de Deus esteja com você.